Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Jesus está feliz com você? Maravilha. Eu quero compartilhar algo da parte de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: olha, nós vamos sair daqui hoje diferente da forma que nós entramos. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: ó, hoje eu vou mergulhar. Vamos? Estamos juntos? Então abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 3 ao 5. Profeta Ezequiel 47, capítulo 47, versículos 3, 4 e 5. Glória a Deus. Que presença maravilhosa. Que coisa maravilhosa estarmos aqui. Assim diz a palavra do Senhor. E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados, 500 metros, e me levou através das águas. As águas estavam pelos tornozelos. Novamente, ele mediu 1000 e levou através das águas, e as águas estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 e me trouxe através. As águas estavam pelos lombos. Em seguida ele mediu 1000 e este era um rio, pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. Amém? Você pode tomar assento. Glória a Deus. Queridos, eu quero começar essa mensagem dizendo, afirmando a todos vocês que a vida cristã, a vida de um cristão, a vida de um crente, a vida de uma pessoa que crê de fato em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, não funciona de forma superficial. Não existe essa possibilidade. Todo crente, todo cristão de verdade, ele entra para ir no mais profundo possível. Quem é crente não entra em uma situação por brincadeira. Quem é crente não entra numa batalha para perder. Quem é crente não entra em alguma situação para ver o que vai dar. Quem é crente não arrisca. Quem é crente vai com toda força, com toda a sua crença, com toda a convicção, com toda a espiritualidade, com toda a força, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós temos uma convicção que em Deus tudo podemos, tudo posso naquele que me fortalece. E por isso que eu posso afirmar isso para você, que a vida cristã não funciona de forma superficial. Quanto mais na profundidade você estiver, olha que coisa interessante, quanto mais na profundidade você estiver, maior será a paz, a segurança e a tranquilidade diante das tempestades da vida. Ontem mesmo aqui na reunião com os obreiros eu falei a respeito disso. Quanto mais falamos, quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais temos coragem e mais nos sentimos protegidos por Deus. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. Isso é algo extraordinário na nossa vida como cristãos. A superficialidade, ela é algo terrível, ela nos deforma. Fomos criados para viver na profundidade. E por isso que esses versículos que nós lemos aqui,
O profeta Ezequiel, ele foi convidado a entrar num rio, e cada vez mais profundo, porque Deus nos fez assim, para vivermos na dependência de Deus. Pastor Hernani, ele sempre fala que quando nós estamos no raso, quando estamos com as águas nos joelhos, nós nos guiamos, nós sabemos, nós andamos, nós temos o domínio na nossa vida. Mas quando nós estamos no profundo, a correnteza nos leva. E isso é maravilhoso, quando nós não temos mais chão nos nossos pés e nós vamos nas asas do Espírito, aonde Ele nos levar, porque nós sabemos que Ele sabe o que é melhor para mim e para você. A verdade é que isso não é um problema exclusivo do nosso tempo. Isso já acontecia já há anos atrás. Gálatas 1, 6 e 7, o apóstolo Paulo, ele nos escreve uma carta à igreja da Galácia, e ele diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou para a graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Como nós estamos tendo essa experiência nos dias de hoje, muitas pessoas conhecendo o evangelho, da mesma forma está acelerado pessoas que estão se infiltrando e deturpando o verdadeiro evangelho, trazendo coisas que na verdade não faz sentido algum para o evangelho de Cristo. Veja bem o que aconteceu aqui. A mensagem do evangelho de Cristo foi pregada, a boa palavra, as boas novas. Eles foram transformados por esta mensagem. Algumas pessoas se dizendo mestres, pastores, apóstolos, se infiltraram no meio e pregaram outra coisa, deturpando, trocando, enganando, mentindo. Então acontece aqui que eles se desvirtuaram do verdadeiro evangelho. E por que isso aconteceu, pastor? Como isso pode acontecer? Como aconteceu isso lá? Como isso está acontecendo nos dias de hoje? Se nós conhecemos a verdade, se é pregado a verdade, pessoas estão entregando a sua vida para Jesus, pessoas estão sendo batizadas nas águas, pessoas estão sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas estão sendo ordenadas, consagradas. Nós temos uma igreja linda, uma igreja grande. Como pode isso? Nós vivendo num país cristão, quanta coisa está acontecendo. Por que isso, pastor? Fácil. Isso tem um nome, e o nome disso é superficialidade. Vivem no raso, entram numa zona de conforto diabólica, porque não tem crescimento, não tem experiência, não tem uma relação íntima com o Espírito Santo. Querido, nós não podemos mudar de fora para dentro. A mudança deve ser de dentro para fora. Gálatas 4,19 diz: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. É essa a nossa preocupação como igreja. É por isso que nós sentimos dores, é por isso que nós choramos, é por isso que nós oramos, é por isso que nós jejuamos. Senhor, salva, Senhor. Senhor, transforma de dentro para fora. Senhor, faz a obra completa. Senhor, faz com que mergulhem, Senhor, no oceano do Espírito. Façam com que eles sintam a Tua presença. Façam com que eles sintam o Teu toque. Senhor, que eles tenham uma experiência real contigo. Dá sonhos espirituais. Dê a eles experiências de cura, de libertação. Senhor, faz algo extraordinário para que de fato eles tenham uma convicção do que é o verdadeiro evangelho. Qual é o nosso alvo? Nós precisamos nos esforçar até que Cristo seja formado em nós. É claro, queridos, nós todos sabemos, isso vai ser impossível. No mundo que nós vivemos, é muito difícil. Nós somos pecadores, nós já nascemos em pecado. Mas nós temos que nos esforçar. Nós temos que buscar a santidade.
nós temos que buscar o arrependimento, nós precisamos chorar aos pés do Senhor, nós precisamos buscar a cobertura do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Os evangelhos, os ensinos do Senhor Jesus nos mostram que a medida da profundidade espiritual é muito diferente do que temos hoje no mundo. A nossa sociedade vê riqueza, fama e poder como símbolos de grandeza. Quanto mais uma pessoa é poderosa, mais gente é ao seu serviço. O mundo diz que é humilhante servir as pessoas. O mundo prega isso, o sistema prega isso, mas o reino de Deus não, ele é diferente. Ele rejeita essa medida do mundo, dando maior honra para aquele que serve. O nosso maior modelo é Jesus Cristo, que mesmo sendo mestre e Senhor, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida por cada um de nós. Somos cristãos, somos discípulos de Jesus Cristo, aqueles que servem de forma amorosa, altruísta, sem reclamar, sem buscar o reconhecimento humano, como Jesus. Essas sim são grandes pessoas no reino de Deus. Estas sim são pessoas que o céu olha lá na perspectiva do reino de Deus. Essas são as maiores pessoas. Nós, como cristãos, devemos ser reconhecidos por agir como o nosso mestre, como Jesus agiu, e assim sermos reconhecidos como os servos. Eu quero nesta noite dizer para você, através da Bíblia, como desenvolver um coração nobre, um coração disposto, um coração desejoso em servir as pessoas. Esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para servir. Essa é a cultura do céu. Para nós sermos nobre como Jesus foi na terra, a primeira lição que Jesus nos ensinou é: seja misericordioso. Mateus 18:33 diz: você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? A misericórdia é a maneira como Deus demonstra o seu grande amor por nós. Se não fosse essa misericórdia, nós não estaríamos aqui, irmão. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Por conta dos nossos pecados, nós merecíamos sim a morte, a condenação eterna, a separação eterna de Deus. Porém, Deus, pela sua infinita misericórdia, nos entregou Jesus Cristo, nos enviou Jesus para morrer, para pagar uma dívida que era minha, que era sua. Jesus, ele também veio, ele se doou para morrer por nós, ele quitou a nossa grande dívida, e agora nós podemos ser chamados de justos. Salmos 103, versículos 8 e 10 diz: o Senhor é compassivo e misericordioso, Ele é muito paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Será que alguém já pode pecar contra nós com a mesma intensidade e frequência e medida que temos pecado contra Deus? Será que alguma ofensa contra nós seria tão imerecida e injusta do que aquela que foi cometida contra Jesus? Facilmente esquecemos da misericórdia incrível, abundante, graciosa, incondicional que o Senhor Deus nos alcançou. Precisamos compreender a misericórdia incrível a qual nós fomos alcançados. O Senhor não nos pede para dar o que nós não temos.
mas para demonstrar para os outros a mesma misericórdia que Ele teve conosco. Porque é tão difícil, querido, nós praticarmos a misericórdia. Você tem dificuldade em perdoar? Você tem dificuldade em ser misericordioso? Você reconhece a misericórdia de Deus sobre a sua vida? Você tem essa sensibilidade? Precisamos levar o Evangelho adiante. Filipenses 1:12 diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Você tem sido uma testemunha viva do Senhor? As pessoas te reconhecem como filhos de Jesus? Um salvo, um crente, um cristão? Porque é muito fácil nos dias de hoje a gente ver um filho do diabo, né? Uma pessoa que só quer a maldade, só quer fazer o mal. Nós identificamos isso. Pessoas mal intencionadas, pessoas que vão dormir maquinando o mal, fazendo planos de maldade. E nós que somos filhos de Jesus, somos identificados como filhos da luz? Está chegando ali a luz ali, está chegando a alegria, está chegando a paz, está chegando a direção, está chegando a cura, está chegando a libertação, está chegando a solução, está chegando a pessoa que vai colocar ordem no caos, está chegando o corajoso, está chegando aquele cheio da unção, está chegando aquele que traz a graça que nós precisamos, a resposta que nós estamos precisando. A palavra nos ensina a olhar para as situações, não somente na perspectiva de como isso pode afetar as nossas vidas, mas como poderá afetar o reino, como podemos somar no reino, auxiliar o avanço do Evangelho, como podemos estabelecer o reino de Deus, como podemos estabelecer o governo de Deus na terra. Você tem observado isso? Você tem se esforçado para isso? O apóstolo Paulo, o autor das cartas aos Filipenses, ele tinha sempre essa preocupação sobre como as suas circunstâncias, as suas atitudes poderiam contribuir para o avanço do reino. Ele sempre estava pensando nisso, ele era focado nisso, o objetivo dele era esse. Você pode ver isso diante das prisões, diante das injustiças que ele sofreu, diante dos naufrágios, diante das perseguições. Ele compartilhava sua fé para alcançar os perdidos, para curar as pessoas. Toda vida que eu me lembro desse homem, toda vida que eu prego sobre esse homem, eu fico imaginando isso. Paulo às vezes estava pregando, quem sabe, a mesma mensagem que eu estou pregando para você aqui hoje. Mas só que ele já estava pensando, quando acabar esse culto eu vou apanhar, eu vou levar uma surra, eu vou ser preso, mas eu vou feliz com Jesus, porque eu estou pregando o Evangelho, eu estou trazendo as boas novas, eu estou trazendo salvação, eu estou trazendo a solução. Não me importa o que vai acontecer comigo, eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Sempre enxergando tudo na perspectiva do reino. Quando nós enfrentamos uma situação na nossa vida, uma situação desafiadora, a tendência é ficarmos irados, é ficarmos com medo, porque nós ficamos preocupados de sermos afetados. Isso é uma preocupação humana. Espiritualmente falando, nós deveríamos buscar o que Deus quer fazer por meio destas circunstâncias. O que Deus quer fazer? Paulo, ele tirava solução para todas as circunstâncias que acontecia. Se acontecia um naufrágio, ele profetizava: olha, ninguém vai morrer. Crê, a palavra de Deus, ninguém vai morrer. Se ele fosse preso, ele evangelizava. Tudo ele acreditava e era de fato o plano de Deus para usar a vida dele em qualquer lugar. Se ele era perseguido, ele estava glorificando o nome do Senhor. Precisamos buscar do Senhor a capacidade de enxergar
as situações da perspectiva do reino. Você costuma perguntar a Deus o que Ele deseja fazer por meio das situações que nós passamos no dia a dia? Você já perguntou ao Senhor: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que nós estamos passando por isso? Por que nós estamos enfrentando essa situação? Você já perguntou, você já tentou analisar isso da perspectiva do céu? Para sermos igual a Jesus Cristo, para sermos servos, nós precisamos combater o orgulho. Provérbios 29 e 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Forte, né? Forte. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu disse: olha, pregar sobre orgulho é um pecado. E ninguém mais fala sobre isso. Porque às vezes, muitas das vezes, aquele que está pregando é orgulhoso. Vai falar, vai expor algo que está dentro, algo que está escondido. É um pecado que não aparece. É só botar um ternozinho, uma gravatinha legal, uma roupinha massa, né? Como se diz, né, irmão? Não aparece nada. Parece até um cara gente boa. Um grande inimigo do cristão, querido, é esse tal do orgulho. Ele te move a fazer o que não condiz com o caráter de Cristo. Ele impede de fazer o que glorifica a Deus e engrandece a Deus. Na verdade, ele envergonha o Evangelho. Sempre que você sucumbir à influência do orgulho, haverá consequências. Toda vez que o orgulho tomar conta, tiver uma ação na sua vida, você vai responder por isso. Haverá uma consequência, porque está escrito que o homem, quando ele não se humilha, ele não tem um espírito de humildade, ele será envergonhado. Ao contrário daquele humilde que vai obter honra. A Bíblia diz isso. Sabe, o orgulho, ele vai te desencorajar a admitir os seus erros, as necessidades de mudança, as necessidades de arrependimento. Ele vai te convencer que você merece ser tratado melhor e buscar um lugar de destaque e de proeminência. O orgulho faz isso. O orgulho diz: tu és o cara. Não, tu tens que ser honrado. Não, tu és o cara. O orgulho faz isso. O orgulho vai te impedir de servir pessoas. Olha o que o orgulho faz. Ele vai te isolar, te dizendo que você não precisa prestar contas para ninguém. Eu tenho batido muito nesta tecla. Não existe a possibilidade também de você ser cristão e não prestar conta da sua vida. Simples. A Bíblia diz assim, ó: se você não ama o seu irmão que você vê, como que você vai amar a Deus que você não vê? Se você não prestar conta a alguém que está te vendo, alguém que está te observando, como que você vai prestar conta? Não, eu presto a conta a Deus. Aonde está escrito isso? Nós precisamos prestar contas, queridos. A nossa liderança, filhos prestar conta aos seus pais, o seu marido prestar conta para a esposa, sim. A esposa prestar conta para o marido, sim. Nós precisamos prestar conta para a nossa liderança, para o nosso chefe do trabalho, aonde nós trabalhamos. Eu faço questão de prestar conta, eu preciso prestar conta aos meus irmãos, à minha família, à minha igreja. Eu presto conta e também a Deus. Nós precisamos pedir a Deus e lutar contra toda raiz de orgulho e não permitir que Ele roube de nós as grandes coisas que Deus quer fazer na vida daqueles que são humildes em sua presença. Pedro 5,
capítulo 5, versículos 5 e 6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Está aqui a receita, está aqui a oportunidade de servirmos ao Senhor, de sermos um exemplo para toda a nossa geração, aonde nós vivemos, a nossa cidade. Você consegue enxergar alguma área da sua vida que tem sido atrapalhada pelo orgulho? Se humilha, peça perdão, peça ajuda. Eu preciso resolver isso na minha vida. Ezequiel capítulo 40, 1 e 2 diz assim: No 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e Ele me levou para lá. Em visões de Deus, Ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, em cujo lado sul estavam alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Eu acho que você não prestou atenção no que eu acabei de ler aqui. Deus chama Ezequiel e leva Ezequiel para uma visão. E ele é levado a Israel num monte. E sabe o que ele enxerga lá do monte? Prédios. Prédio, irmão. Existia prédio naquela época? Você não entendeu a visão? Ezequiel, ele foi um instrumento de Deus no exílio para mostrar quão profundo era o pecado de Israel e quão doloroso o tratamento divino precisava ser. Ezequiel, ele estava procurando uma profundidade espiritual. E quando ele tem essa experiência, Deus pega ele em visão e leva ele para algo extraordinário, para um alto monte. E desse alto monte ele tem uma perspectiva diferente. Aonde tinha causa, aonde tinha pecado, sabe o que ele estava vendo? Uma cidade onde habitavam pessoas. Ele sabia que existia uma ótima notícia, algo estava sendo revelado. Opa, existe uma solução, vai existir uma boa nova, vai existir salvação, vai existir solução. Deus estava antecedendo isso para ele. Sabe por quê? Porque precisamos, como cristãos, como filhos de Jesus, vencer as frustrações do nosso passado. Nós ficamos muito ligados ao nosso passado. Nós ficamos amarrados no nosso passado, porque aconteceu uma coisa, parece que isso toma conta da nossa mente, parece uma maldição. Não, vai acontecer de novo, porque nós estamos amarrados. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. É a frase do inferno essa, né? Não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, porque não existe solução. Não, se amarra nas coisas do passado. Eu costumo dizer que uma coisa é você tropeçar numa pedra e você cair, outra coisa totalmente diferente é você ficar abraçado com essa pedra. Toda teologia forjada numa ferida não curada é uma heresia. Nós não podemos aceitar, conviver com coisas assim. Jesus, ele sempre nos traz coisas novas, coisas extraordinárias. Ele sempre tem coisas novas para ser reveladas a nós. Pare de marcar sua vida a partir da sua derrota ou de sua dor. Tem pessoas que elas gostam disso. Tem pessoas que dizem: a minha dor tal, né? A minha dor de cabeça, a minha dor do braço, a minha dor do coração é dela, ela já está declarando. Coisa que o Senhor Jesus já fez por nós. A Bíblia diz que lá no Calvário Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então essa dor não é sua.
Ah, mas o meu problema, a minha, não é sua, querido. Você é filho de Deus. Você tem algo a realizar, você tem uma missão. Você precisa olhar lá na frente. Não olhe para trás, não olhe para o passado. O diabo ele faz isso, ele acusa o nosso passado. E Deus quer nos mostrar o nosso futuro. Futuro de bênção, futuro de ousadia, futuro de conquista. Pastor, tu estás pregando prosperidade, a prosperidade é bíblica. Eu não estou falando que vai cair do céu a chave da tua casa, do teu carro, isso tu trabalha. Isso é de um trabalho. Agora as bênçãos espirituais, aquilo que é mais importante, aquilo que nós não vemos, são as coisas eternas. As que nós vemos são coisas perecíveis, não vale a pena ficarmos agarrados a isso. Mas precisamos nos esforçar pelas coisas eternas. Filipenses 3:13 diz assim: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Quem disse isso? Quem disse isso, igreja? Paulo, carta dos Filipenses. Que carta era essa? Como é conhecida essa carta? Você não sabe? Carta da alegria. Carta da alegria. Onde ele escreveu essa carta? Preso. Meu Deus. Meu Deus. Diga aí, irmão, para você mesmo, se você tivesse preso, que carta que você escreveria? Qual seria o teu texto? A sua redação dentro de uma prisão, preso por estar pregando o evangelho, o que você escreveria? E Paulo aqui nessa carta, é ali que ele diz: alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. Você não vai acessar o novo enquanto não se livrar das coisas velhas. Eu conheço, não é aqui de Maceió, mas eu conheço algumas irmãs que gostam de guardar panela, né? Coleção de panela. Não, tem aquela Tupperware. Aí tem irmã que tem tanto, 150 daquele dentro de casa. Aí quando vai emprestar para alguém, tem que trazer de novo, hein? E se não traz, fica sem falar com a pessoa. Levou o meu Tupperware. E pior que ela nem comprou, ela ganhou do sorvete. Precisamos aprender a buscar a profundidade espiritual das coisas que realmente importam para nós. Nós precisamos estar sensíveis ao mover do Espírito. Ezequiel 40, versículo 1 diz: naquele exato dia a mão do Senhor esteve sobre mim e Ele me levou para lá. Será que não é nesse exato dia, hoje, nessa hora, que a mão do Senhor está sobre as nossas vidas para nos levar para águas profundas? Será que não é neste exato dia que o Espírito Santo te trouxe aqui neste lugar para você mergulhar em águas profundas? Toda vez que a mão de Deus estiver sobre nós, seremos conduzidos para algo distante da nossa dor, distante do nosso problema. Ter a mão de Deus sobre as nossas vidas, isso significa que vem uma força extraordinária sobre nós, vem um poder extraordinário sobre nós, vem uma autoridade extraordinária sobre nós, vem um direito de posse extraordinária sobre nós. Certo dia eu estava numa visita, num encontro, e algumas pessoas estavam à mesa, nós estávamos tomando café, e uma pessoa estava contando alguns testemunhos. E essa pessoa, ela disse: eu já aceitei Jesus, eu já tive experiência com Jesus, e contando algumas bênçãos.
E eu estava no canto da mesa, e quando eu olho para o bolso da pessoa, eu percebi que tinha um volume na pessoa, como se fosse um celular, mas aquilo me chamou a atenção porque não era um celular, é um quadrado e tal. E aquilo começou a me incomodar muito. E a pessoa falando, e nós conversando, tomando café e tal, e ela dizendo que era crente. E de novo eu olhava aquilo me incomodava. De repente, a pessoa, não sei se ela quis falar ou ela não aguentou e falou, enfim, não sei se foi sem querer. Ela disse: a única coisa que eu não consigo me libertar é do cigarro. Eu sou crente, já tive experiência com Jesus há tanto tempo, eu não me recordo mais, mas eu não consigo me libertar. E eu estava pronto para sair, já estava chegando a hora de eu ir embora, e aquilo um incômodo muito grande. E eu pedi licença: colega, dá licença um pouquinho, posso falar algo? Tu me permite? Ele disse: pois não, pode falar. Se o que está aí na tua bolsa, aqui no teu bolso, isso aí é o cigarro? Ele disse: é. Podes tirar do teu bolso? Eu disse: posso. Aí ele tirou o cigarro do meu bolso, aí ele foi me entregar, disse: não, pode colocar em cima da mesa. E ele colocou a carteira de cigarro em cima da mesa, junto com o isqueiro. Eu disse: querido, da mesma maneira que tu tirasse esse cigarro do teu bolso agora, na autoridade que há no nome de Jesus, eu declaro você liberto agora. Assim, você crê? Creio, está certo, preciso ir embora. Quando eu estou saindo, ele disse: pastor, posso te dar um abraço? Pode. Ele me abraçou e disse: pastor, verdadeiramente eu fui liberto hoje do cigarro. Querido, precisamos exercer aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Nós temos sim a saída eficaz, nós temos sim condição de colocar ordem no caos, nós temos sim o poder dos céus, nós temos sim a autoridade espiritual para declarar vitória, nós temos sim a autoridade do céu para onde colocar a planta dos nossos pés, abençoar o lugar, abençoar a casa, abençoar a cidade, abençoar as ruas. Nós temos sim a autoridade de orar pelas pessoas e declarar libertação, declarar cura, declarar salvação. Ou você acha que Jesus te chamou para ficar deitado em berço esplêndido? Ou você acha que Jesus te chamou porque você é bonitinho, fica de boa? Nós não vencemos porque nós podemos, mas porque nós dependemos de Deus. Somos dependentes de Deus. Zacarias 4:6 diz: não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E não é isso que Ele quer fazer, não é esse o propósito, não é essa a missão do céu, salvar toda a criatura. Não foi para isso que Jesus veio aqui nessa terra, não foi para isso que Ele nos chamou, para ser os seus seguidores. Samuel 17:47 diz: todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Tudo aquilo que nós enfrentamos, tudo aquilo que se levanta diante de nós, tem gente que pensa que é para arregaçar a manga e ir para o pau. Não! A Bíblia diz que a batalha é do Senhor. Nós estamos aqui é para representar o céu. É uma palavra só, irmão. É só levantar a mão ou é só cair de joelho. Ele vai nos dar a vitória. Isso. Só aqui umas 6 pessoas que entenderam. Nós precisamos receber uma visão elevada dos céus. Ezequiel 42 diz: em visões de Deus, Ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, em cujo lado sul estavam alguns prédios que tinham aparência de uma cidade. A altitude da nossa visão mudará a nossa perspectiva sobre a nossa paisagem. Ver a sua situação,
Você olhar as suas circunstâncias sem fé é o mesmo que ver uma mentira. Você precisa ver e saber que nesse âmbito humano nós estamos vendo como ruínas, mas o Espírito Santo nos mostra cidades, Ele nos mostra prédios. Você consegue ver isso? Aqui no âmbito humano nós só conseguimos enxergar problemas, nós só conseguimos enxergar situações difíceis, circunstâncias difíceis. Mas se o Senhor nesta noite te pegar, levar você para olhar de uma perspectiva do céu, de uma perspectiva diferente, você vai ver outra coisa. Você vai ver as pessoas da sua casa transformada, você vai ver a sua vida transformada, você vai ver a sua casa salva, você vai ver a sua casa liberta, você vai ver a sua cidade ser ganha para Jesus, você vai ver o sobrenatural do Espírito Santo, você vai ver os anjos subindo e descendo, você vai ver os seus filhos sendo batizados com o Espírito Santo, você vai ver coxos andando, você vai ver cegos vendo, surdos ouvindo, você vai ver os milagres do Senhor. Querido, se eu e você que fomos alcançados por Jesus, que oramos, que vivenciamos, que temos uma convicção, não crer nisso, quem que vai crer? Se nós não nos posicionarmos no mundo que nós estamos vivendo, quem vai se posicionar? Tantas pessoas precisando de uma voz, tantas pessoas precisando de uma direção. Vemos as pessoas desesperadas, procurando, pesquisando, livros. Esses dias eu fui na na livraria, né? Meu Deus, tanto livro de autoajuda, e é tão simples, né? É só pedir ajuda do alto. Está aqui a solução dos nossos problemas, as perguntas respondidas, está aqui o caminho, está aqui o passado, está aqui o presente, está aqui o futuro. Meu Deus do céu, como que as pessoas não pensam nisso? Como que as pessoas não veem isso na nossa vida? Estamos pregando a palavra de Deus com o nosso viver, com o nosso testemunho. Como que as pessoas não estão vendo isso? Deus está hoje, nesta noite, alterando a sua lente. A partir de hoje você vai começar a ver as coisas diferentes. A partir de hoje Deus está trocando a lente espiritual dos teus olhos. A partir de hoje eu quero declarar isso para a sua vida. A partir de hoje você vai começar a ver as coisas numa perspectiva diferente. 2 Reis 6, 15 e 17. Eu amo essa mensagem. Eu amo isso aqui. Olha só. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Deu ruim. Então ele exclamou: "Ah, meu Senhor, o que nós faremos? Estou desesperado." Eu estou aqui acrescentando algumas coisas para vocês entenderem, tá? Meu Deus, olha tantos cavalos, tantos soldados, meu Deus do céu. Aí o profeta, o homem de Deus, respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." Aí certamente ele olhou para o servo não entendeu nada, igual alguém que não está entendendo nada ainda aqui, né? Tem gente que não entendeu ainda. Aí ele olhou para o servo: nossa, ele não entendeu ainda o que eu quis dizer. Aí sabe o que ele fez? Ele orou. Olha a oração dele: "Senhor, abre os olhos dele para que ele veja." Sabe o que aconteceu?
o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. É forte, irmão. É forte. É nisso que eu creio. É nisso que eu creio. Às vezes eu sei que é difícil, às vezes os problemas vêm, né? A tempestade vem e acontece com a gente o que aconteceu com um discípulo, né? Aí Jesus vem para ajudar, a gente acha que é um monstro. Meu Deus, quem é tu? Sim, sou eu, meu filho. Às vezes nós nos assustamos com o milagre. Às vezes a gente está orando, Senhor, dá a resposta, aí vem a resposta e a gente, será? Será que essa é a resposta? Será que essa é a minha vitória? Precisamos buscar profundidade espiritual. Permaneça de joelhos até que Deus te coloque de pé. Se ele foi colocado de pé, isso aconteceu com Ezequiel. Como é que ele estava antes? Dormindo? Deitado? Não, ele estava orando, buscando em Deus. Queridos, precisamos entender algo aqui, como cristãos, como servos do Deus Altíssimo. Preste atenção no que eu vou dizer, entenda isso. Deus está em todo lugar. Deus está dentro de nós, através do Espírito Santo. Deus está no meio dos louvores. Deus reina, Deus é bom, Deus é o soberano, Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem todo o poder, Deus tem toda a autoridade, Deus tem a chave do inferno, da morte. Deus tem todo o poder, Ele sabe de todas as coisas. Tanto é que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dEle. Aceite hoje o convite de Deus para que você vá para as águas profundas. Aceite isso, se jogue. Salmos 126:4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Pastor Franz, eu peguei ontem, viu? Onde ele está? Está lá. Mas eu vou deixar aquilo lá para você pregar outro dia. Vou em outro caminho aqui. O Neguebe, queridos, é um deserto. E o que é um deserto? Todo mundo sabe, né? Diz, pastor, eu sei. Eu estou no deserto. Eu já passei pelo deserto. Quem não sabe, quem ainda não passou, vai passar. É só esperar, tá? Deserto é uma região árida, coberta por um manto de areia, em que é quase absoluta a ausência de vida. E assim é o Neguebe. Se você quer estudar um pouquinho a respeito, o Neguebe está localizado no extremo sul da Palestina, um lugar muito seco e um dos mais baixos da região, próximo às montanhas de Judá, abaixo da linha das cidades de Belém e Hebrom. Sabe, por que Deus coloca isso na Bíblia sobre o Neguebe? Sabe por quê? Porque nós somos como o Neguebe. Igual. Muitas vezes. Sai ano, entra ano e continuamos nos sentindo na seca. Seco. Duro. Ruim. Sem vida, um verdadeiro deserto. Passamos por dificuldades, parece que nada vai dar certo, parece que não vai frutificar, parece que não vai nascer nada, exatamente como é no deserto, exatamente como no Neguebe, somente terra seca, sem vida, só notícia ruim, nada de bom acontece, é tudo a mesma coisa. Toda segunda-feira a mesma coisa, todo final de semana a mesma coisa, é sempre a mesma comida, é sempre a mesma roupa, é sempre a mesma pessoa, não tem uma novidade, não tem nada, estamos rodando sempre na mesma situação. Neguebe é o nome disso.
Mas a Bíblia diz também que o Negueb é uma torrente. E o que é uma torrente? É um curso de água de montanha rápido e irregular. É resultado das grandes enxurradas, quando grandes quantidades de água caem ou jorra. Na Palestina, as chuvas caem no período que vai do mês de outubro até o mês de abril, sendo que na segunda fase da estação caem as chuvas torrenciais, ou chuvas seródias, como está mencionado na Bíblia. Então ocorre algo muito especial com o Negueb. É o que vai ocorrer comigo e com você aqui hoje à noite. Vai mudar a nossa história. Vai mudar a nossa história. A partir de hoje vai ser diferente. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O Negueb se transforma num violento rio que sai arrancando tudo, limpando tudo à sua frente, tirando tudo do lugar. Não adianta ficar na frente, que ele vai levar, ele vai passar por cima de tanta força, com tanta violência. É nesse momento que precisamos ser como Negueb, pois a palavra de Deus diz isso em João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse é o momento crucial da vida do Negueb, quando ele permite que as águas que descem pelas montanhas de Judá, elas invadem o seu território, causando a princípio uma devastação, arrancando tudo que vem pela frente. Quando tudo estiver seco, precisamos ser como Negueb e deixar as águas de Deus fluírem de nosso interior, nos restaurando, nos curando. Sabe o que acontece, irmão? O Negueb vira um jardim. Então o deserto é regado, e com o passar dos dias, as águas vão baixando. As águas abundantes formam vários riachos, que com o tempo secam, e o Negueb, um lugar que antes era tão feio, tão solitário, tão sem vida, ganha outro aspecto. Os campos tornam-se lindos, úmidos, floridos, coberto pelo verde da vegetação. A vida daquele lugar é restaurada, os animais retornam e a paisagem do ambiente torna-se um lindo jardim. Quem sabe você chegou nesta noite hoje como uma terra seca, você vai sair daqui hoje como um lindo jardim, florido, com frutos. Nós somos o jardim do Senhor. Você vai gerar a restauração e nada mais será igual. Isaías 58:11 diz: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam.